Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo com Ex-Aluno, o momento em que os nossos alunos contam a jornada deles desde o início dos estudos até aquela tão sonhada aprovação, em que eles escolhem a residência médica. E hoje a gente está aqui com o nosso queridíssimo Bruno Matiello. E só uma curiosidade que eu já quero falar desde já. O Bruno foi meu calouro na faculdade, então ele é super querido e para mim é uma grande honra estar conversando com ele aqui hoje. Tudo bem, Bruno? Oi, Fran, tudo bem? E você? Como é que estão as coisas? Tudo certinho. Aqui um prazer falar com você hoje, numa situação tão feliz como essa. Pois é, eu também fiquei muito feliz quando eu vi que meu papo com ex-alunos seria com você, já que você era minha veterana na faculdade e é nossa professora de preventiva agora, Ai, e de super. dermato, dos temas de dermato. É verdade também. Que prazer, Bruno, falar contigo. Fala com o pessoal, se apresenta aí um pouquinho para todo mundo saber quem você é. Bom, meu nome é Bruno, eu sou de BH, formei na Federal de São João, era calouro da Fran, formei no final de 2020. Né? E fiz o extensivo da Aristo no ano de 2022 e estou começando residência agora acabei de começar, na verdade, agora em 2023. Sucesso demais, Bruno. Bruno, ele foi meu calouro super querido na faculdade, então é realmente uma alegria estar gravando esse papo com ele. Bruno, conta pra gente a especialidade que você escolheu, o seu resultado. Bom, eu, depois de muita indecisão, né, de muitas dúvidas, tem um vídeo da Fran, inclusive, que ela se apresenta, da Aristo, que ela fala que durante a faculdade, tudo que ela passava, todos os estágios, os internatos, ela gostava. E eu fui muito assim também durante a faculdade. Eu gostava de muitas coisas. Algumas coisas eu descartei de cara, mas foram poucas. E aí, principalmente nos internatos, quando eu ia passando, por exemplo, passava no internato de saúde mental que nossa faculdade tinha. Eu falava, ai, gostei, acho que eu quero fazer psiquiatria. Passava em cirurgia, que já era uma coisa que eu queria fazer. Aí eu achava que eu queria fazer cirurgia. E por fim, acabei decidindo, depois de muito pensar no ano passado, voltar para a minha primeira opção, que era o que eu pensava em fazer desde o início da faculdade, que é GO. Então, comecei agora a residência de GO no IPSENG, que é o Hospital do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado aqui de Minas. Muito bacana, Bruno. Foi ótimo você ter citado isso, porque escolher a especialidade é realmente uma tarefa árdua, né? Muitas vezes a gente tem aptidão, simpatia com várias áreas, e para mim também foi um Uhum. processo super difícil escolher, bater o martelo, não, é essa especialidade que eu vou fazer. O que que foi É, e o marco aí que fez você decidir, Bruno? até nisso a Aristo me ajudou. Em uma época do ano passado, vocês fizeram uns vídeos contando sobre a rotina das especialidades, né? Eu já conhecia, em partes, isso pela faculdade, pelos internatos, mas acaba que na faculdade nossa visão fica um pouco limitada, assim, né, ao internato. E aí teve um vídeo que foi com a Tabata, falando sobre a rotina da especialidade, né? Ela já como ginecologista obstetra formada, então como que é o dia a dia dela e todas as possibilidades que a especialidade te oferece, né? Que talvez na faculdade a gente não consiga ver como que a GO é uma especialidade super ampla. E além do videozinho da Tabata, eu também vi o vídeo do Vini, que é um ex-aluno da Arista, ele foi aluno em 2021 e ele passou também no IPSENG em 2022. Então agora ele é meu R+, ele é meu R2. E aí, depois que eu vi os vídeos, né, as lives que eles fizeram, vi também de outras especialidades, já estava um pouco desanimado de fazer cirurgia geral, que achava que não era a rotina que eu queria, né, para esse momento. E aí acabei resolvendo ficar na GO mesmo, que era a primeira especialidade que eu queria fazer lá no início da faculdade, quando eu não sabia de nada. Nossa, que bacana! E muito legal que o seu R+, também foi aluno Aristo, e você teve ainda, assistiu o papo com de ex-aluno dele, e agora possivelmente várias pessoas vão assistir o seu, e logo vão ser seu R- aí também, no E IPSENG. pois é, e aí quando eu quis saber mais do serviço, como eu tinha visto que ele, né, que ele era aluno Aristo, ele tinha passado lá, era a primeira opção dele, inclusive, de serviço.
eu fui conversar com ele para conhecer um pouco mais, né, para entender melhor como que funcionava a rotina da residência lá no Ipseng. E aí foi aí que eu tomei minha decisão e deixei o Ipseng como minha primeira opção, né? Como eu falei, eu sou daqui de BH, então, assim, fiz a faculdade fora, em São João del Rei. E aí, depois que eu formei, minha prioridade era voltar para casa e ficar por aqui mesmo. Então, foi nesse momento que eu decidi que o Ipsen seria a minha primeira opção. Maravilha, Bruno. Muito bacana a sua trajetória. E que bom que deu tudo certo. Que bom que agora você está Deu no tudo serviço certo. que você escolheu, fazendo a residência que você escolheu com tanto carinho. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E conta pra gente um pouquinho também, Bruno, de como que você conheceu a Aristo. Então, vou contar toda a minha história aí de preparação, né? O meu ano de formação na faculdade foi 2020, foi o primeiro ano da pandemia. Dezembro de 2020 foi minha formatura. Nesse ano, assim, a minha ideia inicial sempre foi trabalhar por um tempo, né? Para ver mesmo qual que era a realidade do mercado, né? Ter essa experiência como médico mesmo, que é bem diferente da experiência que a gente tem durante a faculdade, durante o internato. Mas eu acabei meio que pressionado, todo mundo fazendo cursinho na sala e tudo. Eu acabei começando a fazer um cursinho, não era desses mais tradicionais, era um cursinho mais novo, mas que eu vi que era mais do mesmo, assim, né? Era um cursinho que tinha basicamente aulas, tinha uma plataforma para você fazer questões, mas não tinha a organização de estudos que a Aristo nos dá, não tinha uma plataforma com inteligência artificial. Então, assim, o planejamento do estudo era muito por nossa conta nesse cursinho. Aí comecei a fazer um pouco antes da pandemia, veio a pandemia, a vida virou uma bagunça, meus internatos foram suspensos, né, todos os campos de estágio fechados. E aí, nesse momento, eu comecei até a conseguir estudar um pouco mais em casa. Só que aí, depois de um tempo, eu entrei para o Brasil Conta Comigo, que foi aquele programa do Ministério da Saúde, para fornecer mão de obra para locais que estavam necessitando em decorrência da pandemia, né? Para atender os casos de Covid. No meu caso, eu fui para uma cidade do interior que tinha uma certa ligação com a minha faculdade, e aí eu fiquei trabalhando lá na enfermaria Covid. Aí a rotina virou uma bagunça, assim, tive que mudar de cidade, de última hora e tudo. E sem rotina é muito difícil a gente ter constância nos estudos. Eu acho que esse é um primeiro ponto importante da gente trazer aqui para esse papo. Eu posso até falar disso na minha preparação na Aris mais para frente, mas como que a rotina ela é importante para a gente conseguir manter a constância nos nossos estudos. Ah, enfim, esse ano eu parei de estudar no meio dessa bagunça, não me adaptei muito bem a esse cursinho, porque a metodologia era tradicional. Aí formei no final do ano. No ano seguinte, a ideia era eu começar a fazer cursinho, porque eu queria trabalhar um ano e já entrar para residência. Mas quando a gente forma, a vida fica um caos também, assim, né? As oportunidades começam a aparecer e aí a gente sai da faculdade, né, querendo pegar tudo que a gente vê pela frente. Então as pessoas vão oferecendo plantão e aí você chega no plantão, lá te oferecem outros plantões e você vai conhecendo as pessoas. E aí eu acabei trabalhando bastante nesse ano de 2021, foi meu primeiro ano de formado. Me inscrevi em um daqueles cursinhos mais tradicionais que a gente conhece aí, o mais famoso de todos, e não me adaptei também. Assim, as aulas realmente são boas, né? A metodologia a didática dos professores é ótima, são professores experientes, mas são aulas muito densas, né? Nessa época esse cursinho estava online por causa da pandemia, eram várias horas de aula por semana. Eu ficava perdido em meio a tanto conteúdo. Eu não sabia como que eu fazia para organizar meus estudos, porque eu sabia que eu já tinha noção da importância, né, da gente ter a revisão repetida, espaçada, de fazer muitas questões, mas eu gastava muito tempo assistindo às aulas e não tinha um direcionamento do que eu deveria fazer com aquelas aulas. Então eu acabava tentando fazer resumo das aulas, anotar tudo que era falado na aula e aí dava um resumo gigantesco, eu não conseguia ler aquilo. Enfim, durou pouco tempo assim, minha experiência com esse cursinho, porque eu realmente não me adaptei, né? E teve essa questão de estar recém-formado, trabalhando, estava necessitando nos lugares que eu trabalhei sempre no interior, em umas cidades próximas a Belo Horizonte. E eles precisavam muito de mão de obra, faltavam profissionais por causa da pandemia, e aí não consegui me organizar nesse ano para estudar.
E aí, pelo Instagram, eu conheci a Aristo, possivelmente foi, assim, eu lembro que eu já seguia vocês, já via a Fran lá nos videozinhos, então eu já conhecia ela, já tinha uma referência, que era minha veterana. Sempre aparecia vídeo do Edu, do Barreto no Instagram, falando principalmente sobre metodologia, que eu acho que para mim era uma coisa que faltava muito. Material para estudar eu tinha muito, assim, tinha acesso às apostilas de cursinho, né? O cursinho tinha muitas aulas e tudo, só que eu não conseguia organizar para isso virar um estudo, que me desse resultados, né? E aí, então, conheci a Aristo, já conheci a Aristo pelo Instagram, que na época era JJ Mentoria, né? E aí depois trocaram de nome, virou Aristo, e aí no início de 2022, quando eu estava pesquisando sobre os cursinhos e tudo, eu falei, acho que gostei desse aqui, assisti aquelas aulas iniciais que o Barreto e o Edu fazem, né? Falando da metodologia, de como que o cursinho funciona, antes mesmo de terminar aquela primeira semana que tem essas aulas, eu já tinha decidido que eu ia me inscrever, fiz minha inscrição e aí comecei. Eu lembro que eu comecei em janeiro mesmo de 2022. Acho que, se não me engano, 18 de janeiro era a primeira aula. E aí foi isso. Aí, com a metodologia da Arista, eu consegui realmente focar meu estudo nas coisas que são importantes, né? Nos temas que são Pareto, no que é Pareto dentro de cada tema, porque os temas são muito extensos e conseguir organizar e principalmente assim uma coisa que eu tinha muita dificuldade que eu falava com os mentores no início que era manter a constância no estudo. Então assim nas outras vezes eu conseguia começar a estudar, mas como eu não tinha uma organização no estudo, era muita coisa, eu ficava muito perdido sobre o que eu deveria fazer, eu não conseguia me manter constante, né? Então aquilo ali durava algumas semanas, depois eu desanimava e aí vinha alguma mudança de rotina e eu parava de estudar. Ótimo, Bruno, você ter colocado toda essa sua experiência, porque você testou outros cursos e se adaptou muito bem a Aristo. Então, é um Uhum. privilégio, né, ter você ter se adaptado tão bem assim na nossa metodologia. E eu queria que você pontuasse três grandes diferenciais que você viu na Aristo que fez você escolher. Falou, não, é por conta disso eu tenho que fazer Aristo. Bom, Fran, para mim, três pontos, assim, cruciais que são, né, diferentes das outras metodologias, de outros cursinhos que eu já tinha passado. Primeiro, o direcionamento, né, o Pareto, focar no que é mais importante, né, nos temas que são mais importantes para as provas, e dentro desse tema ter o direcionamento micro, né, porque são muitos temas, os temas são muito extensos e a gente não dá conta de estudar tudo. Eu tinha uma rotina apertada, eu continuei trabalhando, né, durante o ano de preparação, eu dava muitos plantões, então eu não tinha tanto tempo livre, isso foi muito importante para mim. No início, eu sei que isso dá um pouco de insegurança, né? As aulas da Arista, elas são mais curtas, são mais direcionadas, mas eu acho que isso torna o estudo muito menos maçante, muito menos sofrido, e depois a gente aprofunda nas questões, né? E a gente tem a oportunidade de ver que realmente vai ser importante para a nossa preparação. Quando a gente, né? Porque assim, a aula, inicialmente, ela é só o ponto de partida, né? E a partir dali a gente continua, né, estudando o tema e se aprofundando cada vez mais. O segundo ponto que eu já acabei de falar, né, foi essa preparação baseada em questões, né? Eu acho que isso faz muita diferença, porque no dia da prova, né, o que o Edu e o Barreto sempre falavam nas lives era no dia da prova que você vai fazer a questão. Então, não adianta você querer ter uma preparação muito teórica, que você vai ler muito material, ler resumo, né, assistir muita aula, se você não está fazendo o que você vai ter que fazer lá na hora para a sua aprovação. E o terceiro ponto para mim, que eu acho que é o ponto alto aí da Aristo, é a plataforma. Assim, isso era uma coisa que eu sentia muita falta nos outros cursinhos, que não tinha, assim, para a organização dos estudos no dia a dia. A única coisa que eu precisava fazer na plataforma era colocar, os dias da semana que eu ia fazer as atividades. E o resto a plataforma me entregava. Bastava eu acessar a plataforma, né, ou pelo computador ou pelo aplicativo. E assim, eu tinha ali o que eu tinha que fazer naquele dia. Eu não tinha que pensar, eu vou assistir a aula de qual tema hoje. Que tema que eu tenho que revisar, eu tenho que fazer questão de quê hoje, né? A inteligência artificial da plataforma realmente é uma coisa que faz muita diferença. A gente não tem que perder esse tempo no dia a dia, na hora de estudar, para se planejar,
né, faz muita diferença, assim. Você pode só estudar sem ter que ficar pensando nisso. Com certeza, né, Bruno? Isso faz otimizar muito o nosso tempo e deixa tudo mais organizado, tudo planejado. E foi ótimo você ter citado a plataforma. Eu queria que você falasse, assim, dentro da plataforma, o que que você mais gostava, o que que era o ponto alto para você? O que eu mais gostava, que eu sentia que fazia muita diferença na preparação, eram as revisões inteligentes, porque sempre caíam temas, né, que eu tinha estudado nos últimos dias, então dava para dar uma aprofundada neles, mas também não deixava de cair temas mais antigos que eu tinha estudado há mais tempo e eu acabava sempre revisando os temas mais antigos. E aí, ao longo do ano, isso é muito importante, porque se a gente só estuda o tema uma vez, a gente vai esquecer, né? Se eu faço, por exemplo, eu lembro que os primeiros temas lá de clínica médica, um dos primeiros era hipertensão arterial. No início fiz muitas questões de hipertensão arterial e ao longo do ano essas questões iam voltando e eu estava sempre revisando. E aí, quando caíram questões de hipertensão nas provas que eu fiz, eu conseguia lembrar, né, das coisas que eu tinha visto o ano inteiro na plataforma. Então, assim, para mim a revisão inteligente é uma das principais atividades. Mas gostava também muito das aulas teóricas, que é o que eu falei. As aulas eram mais curtas, não eram aulas muito maçantes, né? Alguns temas realmente são um pouco mais densos, né, e não tem muito para onde fugir. Mas a maioria das aulas eu assistia assim com muita tranquilidade, sabe? Diferente, né, de outras aulas que eu já tinha visto dos outros cursinhos, eu conseguia ver a aula assim, tranquilo, né? Não demorava, não gastava muito tempo. E aí, como eu tinha os mapas mentais também, né? Já prontos, eu imprimia o mapa e aí fazia anotações ali mesmo no mapa, então não precisava ficar dando pause na aula para anotar, perdendo tempo. E isso otimizou muito meu tempo também de estudo. E é muito mais importante otimizar o tempo, Bruno, pensando que você fazia plantão, conciliava com o seu trabalho. Então, realmente, tudo isso facilitava muito a sua vida, né? E Uhum, com certeza ajudou nos seus resultados e fez aí você chegar na residência médica que você sonhou, onde você queria, e agora você está aí de volta para a sua cidade, para onde você queria estar. Então, isso faz toda a uhum. diferença, não é mesmo? Sim, e assim, a plataforma ela é pensada de uma forma tão inteligente, né, pelo time da Aristo, que eu consegui otimizar meu tempo até por exemplo, nos meus intervalos, quando eu tinha intervalo durante um plantão, eu conseguia entrar ali no site, abrir rapidinho e aí fazia algumas questões da revisão inteligente, se não dava tempo de fazer tudo, se eu tinha um tempo maior, né, disponível, se eu tinha uma hora e pouco, conseguia fazer a revisão inteligente inteira, né, conseguia fazer os flashcards, né, e assim, conseguia realmente aproveitar esse tempo livre que eu tinha, que não era muito. E nos dias que eu estava livre em casa, eu deixava para fazer um estudo mais denso. E eu acho que isso também fez toda a diferença. Fazer, né, mesmo que poucas coisas todos os dias, né, mesmo que você não tenha tempo para fazer muita coisa todo dia, faz muita diferença na hora da gente conseguir manter a constância nos estudos. É muito importante, né, e o Edu e o Barreto sempre batiam muito nessa tecla durante as lives obrigatórias, as lives de metodologia, que é importante que você faça pelo menos um pouquinho todos os dias para você conseguir manter a constância. E nisso a Aris me ajudou muito também. Com certeza, na verdade, os grandes resultados, eles são construídos sempre com a constância, de você fazer ali um pouquinho a cada dia e construir o seu grande resultado. E falando aí de construir ao longo do tempo, você lembra, Bruno, como que foi a sua evolução do início do simulado lá de nivelamento até o final do Nossa, ano? eu lembro que o simulado de nivelamento foi desesperador, porque eu achei que eu ia tirar uma nota maior. Eu lembro que eu estava com menos de 60 pontos no simulado de nivelamento. O simulado de nivelamento da Arista, ele é um simulado que tem um nível mais alto, né? Mas não desanimem se vocês forem mal no simulado de nivelamento. Tem, tem chance, tem saída até o fim do ano, dá tempo de evoluir muito. Então, assim, eu não vou lembrar a nota exata, mas eu lembro que no primeiro eu fiquei com menos de 60, fiquei arrasado. Falei, não vai dar certo, né? Como que eu vou evoluir tanto? Eu preciso tirar acima de, dependendo da prova, próximo de 80, né? Acima de 70. E aí, nas provas que eu fiz, né? Eu fiz, minhas provas principais foram aqui em Minas e em São Paulo, sendo que meu foco mesmo era ficar em Minas.
Então, no PSU, que foi uma prova bem difícil esse ano, o PSU já costuma ser uma prova mais difícil, né? Mas esse ano assim, ano passado, foi especialmente difícil. Inclusive, assim, teve um índice de eliminação próximo de 40% dos candidatos não atingiram aquela nota mínima para ir para avaliação curricular. Eu tirei, não eram 100 questões, eu não vou lembrar exatamente quantos eu acertei, mas eu fiquei bem perto de 75%, 74, alguma coisa. Quando eu saí da prova, eu lembro que eu saí assim, desolado, perdido, falando, meu Deus, o que que aconteceu? Que prova difícil. Mas aí quando eu vi o resultado e eu vi que comparativamente eu estava muito bem, nossa, eu fiquei muito feliz. E aí, com a minha nota no PSU, eu consegui passar em segundo lugar em GO no IPSENG, que era a minha primeira opção. E aí teria dado ainda para eu passar em todas, assim, quando eu me inscrevi no PSU, não sei se as pessoas sabem, mas a inscrição do PSU ela é um pouco diferente de outros lugares. Você se inscreve por programa, então você se inscreve, né? Eu me inscrevi para GEO no Ipseng, na Unimed, no Mater Dei, 7 hospitais no total aqui de BH e das cidades próximas. E aí minha nota deu para passar na minha primeira opção e daria para eu passar em todas as outras se eu quisesse, né, mudar de opção, ir para outro hospital, ir para a Unimed, que é uma residência boa também de eu aqui em BH. No Enari foi uma prova que eu fui bem também. Acabei ficando bem próximo de ser chamado na UFMG, que é uma das provas mais concorridas aí, né, para GEO, acho que talvez a mais concorrida aqui de Minas. Eu sou o próximo excedente a ser chamado, mas eu já tinha decidido que mesmo se eu fosse chamado, eu não iria, porque o Ipseng eu já tinha escolhido como minha primeira opção, né? Esse ano o Enari foi um pouco diferente, a gente pôde colocar só uma opção, né? Se eu tivesse colocado, por exemplo, no Odilon ou outros hospitais que são referência de aqui em BH, possivelmente eu teria passado com minha nota. E eu ainda fui aprovado em São Paulo nas duas provas que eu fiz. Eu fiz SUSinho, que é a prova da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, fiquei dentro das vagas já antes de ter o leilão, né? Acabei não indo para o leilão porque eu já estava matriculado aqui, mas a minha classificação estava dentro do número de vagas do processo seletivo. Então, de toda forma, se eu tivesse ido para o leilão, possivelmente eu teria passado num hospital bom lá do SUSinho. E no Suzão a mesma coisa, também não cheguei a ir para o leilão porque eu já estava matriculado, mas consegui também ficar dentro da classificação. Se eu tivesse, né, se eu tivesse mudado de ideia, quisesse ir para São Paulo, teria conseguido também com as minhas notas. E nem tive uma preparação muito focada lá, porque como eu não tinha muito tempo disponível, minha prioridade era ficar em BH, na reta final eu usei meu tempo para fazer as provas daqui com calma, né, fazer as provas do PSU, fazer o Enari com calma e revisar todas as questões e ver todos os pontos que eram importantes daquelas provas anteriores. Para as provas de lá, eu não tive tempo de fazer isso e acabei não focando em fazer isso, mas mesmo assim consegui ter bons resultados. Então, assim, isso mostra que, apesar do direcionamento da plataforma, né, a gente coloca lá nossas instituições prioritárias, a plataforma funciona para você fazer prova em qualquer lugar, né? Mesmo que você não coloque esse direcionamento. E outra coisa, assim, que durante o ano, né, igual eu falei no início, eu fiquei muito confuso para qual especialidade que eu iria, ainda estava em dúvida se faria cirurgia. Teve um tempo que eu pensei em fazer psiquiatria, que era uma coisa que eu gostava muito também na faculdade, né, assim, completamente perdido. Mas Faz parte. teria dado também para eu passar nessas outras especialidades com minha nota do PSU, né? Eu olhei a lista lá do Ipseng, que é onde eu estou fazendo agora, era a minha opção para fazer cirurgia geral, caso eu optasse por ficar na cirurgia, e daria para eu ter passado em primeiro lugar em cirurgia geral lá. Então, assim, mesmo sem ter definido minha especialidade, né, muito previamente, eu consegui ter resultados bons que dariam para várias especialidades. Incrível, Bruno. Nossa, parabéns pelo seu sucesso, pela sua evolução ao longo do tempo. É realmente incrível ver o quanto você cresceu ao longo desse ano e que você conseguiu escolher a sua residência médica, ficar na cidade onde você queria ficar, na sua prova prioritária. Então, isso é realmente mérito seu. Parabéns, porque você realmente arrasou. A prova do PSU foi uma prova muito difícil mesmo esse ano. Então, foi realmente as médias acabaram ficando, Caíram né, bastante, caíram um pouco.
Você foi incrível, parabéns, assim, um sucesso mesmo. E conta pra gente como foi Obrigado. o dia da prova, Bruno, porque a gente sabe que é difícil fazer prova, e conta como que foi o dia, em que Aristo te ajudou a chegar preparado lá para arrasar no PSU. Olha, o dia da prova é sempre muito maçante, assim, né? Cansativo, tá lá, tem aquela sobrecarga emocional da gente pensar que a gente se preparou o ano inteiro para estar ali e a gente tem que estar bem naquele dia. A prova realmente foi difícil. Quando eu saí de lá, eu lembro que eu fui embora, assim, pensando que não tinha dado certo. Eu acho que a gente sempre tem esse pensamento, né, de às vezes não acreditar muito, né, de achar que a gente não está tão bem preparado. É, Mas depois que eu vi os resultados, né, eu vi que realmente eu tinha conseguido uma boa colocação e uma boa nota. E, assim, os estudos ao longo do ano, eu não vou lembrar de pontos específicos, assim, mas várias coisas que eu estudei, em todas as provas que eu fiz, na verdade, quando você está lá na hora da prova, você lembra dos CCQs, né? Você lembra de alguma coisa, algum ponto ali importante que você viu no flashcard, e aí tá numa alternativa e você fala, nossa, isso aqui eu lembro, eu tenho certeza que isso aqui eu estudei esse ano e é dessa forma, né? Essa alternativa tá errada por causa disso. Então, assim, os flashcards, eles ajudam muito nesse sentido, né? De como a gente reforça esses CQs o ano inteiro, quando chega lá na hora da prova, a gente acaba lembrando de vários deles. Sim, realmente, nossa metodologia, só para quem não conhece, tem vários materiais disponíveis dentro da plataforma. Então, a gente tem questões, a gente tem os flashcards, que o Bruno citou agora, que é um ótimo material de revisão também. A gente tem o mapa mental, que o Bruno já citou que ele usava antes da aula, e aí durante a aula ele ia fazendo as anotações ali no próprio mapa mental. E a gente tem também a apostila digital, que é um material de apoio, com todo o texto ali para a preparação. E desses materiais, Bruno, e também as aulas teóricas, são aulas direcionadas para o Pareto, do que é aquilo que é importante para a prova e que facilita muito também o direcionamento. E de todos esses Uhum. materiais, Bruno, conta pra gente qual que você mais gostava e qual que você acha que fez mais diferença para você. Ó, dentro de tudo, o que eu mais fazia, assim, na verdade, contar todo como que eu organizava meus estudos teóricos. Eu começava fazendo as questões, geralmente tem 10 questões ali sobre o tema, que é só para a gente ver como que a gente está, né? Para a gente saber se a gente já tem algum conhecimento ou se está muito ruim naquele tema. Então, eu achava importante fazer antes. Se eu via que era um tema que eu tinha pouquíssimo domínio, às vezes eu não fazia e deixava para fazer depois da aula. Assistia a aula teórica, né, a videoaula, que geralmente eram aulas curtas, então não gastava muitas horas do meu dia fazendo isso. E fazia isso com o mapa mental impresso na mão, porque eu tinha muita essa necessidade de anotar, né, durante o estudo. Que eu acabei vendo ao longo do tempo que não era uma coisa muito importante. A gente traz muito isso às vezes da faculdade, né, que a gente tem costume de anotar tudo que a gente vê na aula para estudar depois. Só que com a metodologia, você vê que às vezes o mais importante é você assistir a aula ali para você ter uma introdução ao tema, porque o aprofundamento ele é feito nas questões. E aí sempre depois que eu terminava de assistir a aula, eu fazia todos os flashcards e se eu não tinha feito ainda, eu fazia as questões do tema, né, as 10 questões que estavam ali. E aí depois esse tema entrava para minha revisão inteligente e aí eu ia revisando, né, nos próximos dias. O material que eu menos usava assim de rotina era a apostila, porque eu preferia revisar o tema com base nos comentários das questões. Os comentários, isso é outro ponto muito muito importante também de ser falado, que faz muita diferença, é que todas as questões são comentadas e as questões, os comentários são excelentes, assim, cada comentário é uma revisão sobre o tema. Então, alguns comentários são até muito grandes. Se eu já era um tema que eu dominava muito, e eu errava algum ponto específico na questão, às vezes eu procurava ali no comentário aquela coisa específica, né, que tava faltando ali para eu saber, e aí conseguia, né, fazer um estudo mais otimizado também. Ótimo, Bruno, muito bacana aí a sua organização. E realmente estudar com metodologia, com uma plataforma inteligente, é muito mais legal e facilita todo esse processo.
E a gente tem também na Arista outros times, o time de psicologia, de mentores. Você chegou a usar esses times alguma vez? Os mentores, sempre que eu tinha alguma dúvida, eu entrava em contato pelo WhatsApp. É, eles chegaram até a me ligar uma vez, né? Quando eu estava, acho que foi mais ou menos no meio do ano, para me parabenizar porque eu estava fazendo muitas questões e tudo, e para saber como que eu estava conduzindo meus estudos e para dar dicas, assim, acho que você deveria fazer isso de tal forma, isso pode fazer para melhorar um pouco. Então, assim, era muito bom ter esse acompanhamento dos mentores muito próximos, assim, e eles estão sempre disponíveis mesmo. Só não vão te responder de madrugada, mas até fim de semana, eu lembro que às vezes eu mandava alguma dúvida, sei lá, no domingo, pensando assim, vou mandar de uma vez, amanhã vão me responder e tudo, e às vezes até no próprio domingo o time de mentoria já me respondia. Então é muito bom a gente contar com esse apoio, né, de perto também, porque você sente que você não está perdido. E tem o grupo do Telegram, né, que a comunidade. Também, quando a gente tinha dúvidas, a gente conseguia mandar lá, às vezes até outros alunos ajudavam, né? Então, isso era muito legal. E tem, assim, a gente conseguia, inclusive, né, conversar com os professores, tirar dúvidas sobre temas específicos das aulas e tudo. As outras times eu acabei não recorrendo muito por questão de tempo mesmo, assim, né? Eu já estava fazendo atividade física, tem o grupo também, né, de saúde mental, tem as práticas de atividade física. Eu já fazia, então acabei mantendo a que eu fazia mesmo, né? Mas, assim, os outros times todos me ajudaram muito, assim, nesse sentido. E é muito bom ter esse suporte, né, Bruno? Principalmente dos mentores, em momentos, às vezes, que você está mais desanimada. No seu caso, foi ótimo, eles Desesperado. foram te parabenizar pelas questões, é, mas é uma E outra motivação a coisa mais. muito importante, assim, que o Barreto e o Edu batiam muito na tecla durante as lives, né? A importância das lives de metodologia. Ele sempre falava, as lives de metodologia são atividades obrigatórias. E às vezes a gente pensa assim, não vou assistir live de metodologia, vou perder tempo, é tempo que eu poderia estar estudando, né? Muitas vezes eu não conseguia ver, eu confesso que eu não conseguia ver a live ao vivo, porque coincidia com um dia que eu dava plantão. Então, assim, ou às vezes eu chegava do plantão muito cansado, tinha outro plantão no outro dia, né? E era o tempo de eu me organizar ali para dormir, não conseguia ver a live. Mas eu não deixava de ver a live quando ela saía, no dia quando eu não conseguia ver ao vivo, eu não deixava de ver quando saía na plataforma. E realmente, assim, as lives fazem muita diferença, porque é ali que eles tiram nossas dúvidas sobre, né, e sim, são dúvidas às vezes específicas de uma pessoa, mas que são dúvidas de várias outras, de como que a gente aproveita a plataforma da melhor forma, né? De como que a gente otimiza ao máximo o nosso estudo. E, além disso, assim, as lives aconteciam de mês em mês. Era um momento de motivação também, né? Às vezes a gente estava meio desanimado, achando que não ia dar certo. Realmente é maçante estudar para a prova de residência. Apesar da Arisco deixar isso um pouco mais tranquilo, né? Um pouco menos sofrido, a gente desanima ao longo do caminho, né? A gente quer muito conteúdo, né? São muitas horas que a gente tem que dedicar para isso ao longo do ano. Mas as lives sempre eram uma dose de motivação, sabe? Da gente acreditar que vai dar certo, né? E da gente ver quais pontos que a gente pode melhorar para otimizar nosso estudo. Então, assim, não deixem de assistir às lives. Se não der para assistir ao vivo, coloca na velocidade um e-mail, vê depois, vê mais rápido, vê, né, quando estiver no trânsito, coloca para escutar pelo menos, mas não é importante não deixar de acompanhar as lives. E os bate-papos com os alunos também foram muito importantes para mim para a questão de motivação. Assim, às vezes algum dia eu estava mais desanimado, na hora que eu ia tomar banho, eu abria lá o YouTube e colocava um bate-papo com os alunos para ouvir a história de alguém que tinha passado pelo que eu estava passando e que tinha dado certo e que tinha conseguido bons resultados. E isso também foi, assim, foi muito bom para mim durante o ano, eu assisti vários. Ó, super dicas que você deu agora, Bruno. Muito obrigada. O pessoal agradece aí por essas dicas. E, Bruno, se você pudesse voltar no tempo e falar com o Bruno lá do início do curso, o que que você falaria? Eu falaria que eu estava no caminho certo, né, que era aquilo mesmo. Uma coisa importante que o Edu e o Barreto sempre falavam nas lives. No o meio do ano, né, os meses ali de junho e julho são meses perigosos, né? Muita gente abandona
o barco ali, né? E às vezes é um momento que bate um cansaço, né? E aí ainda faltam muitos meses para as provas em si. Às vezes você estava muito motivado no início, a desmotivação vem naquele momento ali. Eles avisaram isso várias vezes durante as lives. Eu achava que não ia acontecer. Eu pensava assim, não, estou conseguindo fazer as atividades, estou batendo as metas semanais, né? Acho que não tem nem risco. E realmente aconteceu comigo. No meio do ano, teve ali um mês que assim, meu rendimento caiu bastante. Mas se você, né, mesmo quando seu rendimento cai, se você persistir, mesmo se você estiver fazendo menos coisas, é, você consegue retomar depois, sabe? O importante é você não desistir. Mesmo se você não estiver conseguindo dar 100%, né, do seu empenho, que você dê 70%, que você dê o que você, né, que você consegue naquele momento. E depois, naturalmente, você vai conseguindo, né, motivar de novo. À medida que o tempo vai passando e as provas vão chegando, o desespero vai batendo também, e aí a gente volta a ter mais energia, né? Então, assim, isso eu tava achando que não ia acontecer e realmente aconteceu comigo, assim como aconteceu com várias outras pessoas. É, e outra coisa importante que eu mencionei lá no início é sobre a rotina. É muito importante, né? Assim, às vezes a gente tem uma rotina muito bagunçada ou não tem rotina por causa de plantão, né? Você está dando plantão num dia num lugar, aí na semana seguinte você não tem mais esse plantão nesse horário, ele mudou. Mas, na medida do possível, tentar ter uma rotina. No momento que eu tive nessa queda assim de produtividade, de estudo e tal, foi justamente quando um lugar que eu dava plantão, eles encerraram o plantão lá, e era um plantão muito tranquilo, e aí eu tive que começar a trabalhar em outros lugares. E aí isso bagunçou completamente a minha rotina, aí juntou com esse desânimo do meio do ano, mas depois deu tudo certo. Eu consegui, né, me planejar, olhei as aulas que eu tinha perdido, né, o que estava atrasado ali no meu cronograma, e seguindo as orientações que eles dão nas lives, que é não tenta recuperar todas as aulas teóricas de uma vez, não é isso importante, né? Divide aí ao longo do tempo as aulas teóricas, mas não deixa de fazer revisão inteligente, né? Não deixa de fazer revisão teórica, né? Essas coisas são importantes. Não deixa de fazer prova na íntegra. Então, assim, depois, né, que passou esse momento, eu consegui ver que estava atrasado e consegui me organizar ainda para ter bons resultados no fim do ano, né? Assim, não eu vi que a coisa não estava perdida ali, que ainda tinha tempo que eu conseguiria recuperar esse tempo perdido. E conseguiu arrasar nas provas, conseguiu escolher a residência médica, e a gente fica muito, muito feliz por isso. Bruno, muito obrigada por partilhar com a gente toda essa sua rotina, toda a sua história de preparação e a história super feliz em que você acaba aprovado na residência médica que você sempre sonhou. E isso para a gente é uma grande alegria. Antes de terminar, queria deixar uns minutinhos aqui se você quiser falar alguma coisa, agradecer, mandar um beijo para alguém. Bom, eu quero agradecer mais uma vez. Realmente, assim, a Aris foi um divisor de águas na minha vida, nessa questão de estudos. Eu acho que eu nunca consegui estudar com tanta constância, né? Na faculdade, às vezes, a gente estuda muito, a gente tem muitos incêndios para apagar, né? Sempre tem uma prova que é urgente estudar, tem um trabalho, e a gente não consegue ter esse estudo pensando assim no longo prazo, né? A gente acaba estudando muito de véspera, e isso foi, assim, foi um grande diferencial. Realmente aprendi a estudar de uma forma diferente e de uma forma que faz os assuntos, né, os assuntos que eu estou estudando ficarem mais consolidados. Então, assim, isso foi crucial para mim. E só agradecer mesmo pela metodologia, pelas aulas, né, todos os professores incríveis, as aulas realmente são muito boas. Só elogios mesmo pelo trabalho de vocês. Nós que agradecemos, Bruno. É uma alegria fazer parte da sua história, da sua preparação. E você que é super querido, uma pessoa que eu já conhecia, já tinha contato, uma pessoa maravilhosa. E eu sempre desejei todo o sucesso do mundo. E é muito bom ver você realizando os seus sonhos. Então, continue assim. Parabéns assim por toda a sua jornada, por toda a sua preparação. E sucesso agora aí na residência. Muito obrigado, Fran. Muito sucesso aí para você também e para todo o time da Aristo. Gente, terminamos aqui. Foi mais um papo de ex-aluno. Hoje a gente conversou com o Bruno Matiello, que discutiu com a gente aqui e partilhou como foi toda a sua rotina de preparação.
Se você gostou desse conteúdo, acompanhe a gente nas redes sociais. A gente tem vários outros papos com ex-alunos, várias lives sobre metodologias. Então, para você conhecer essa metodologia de alta performance de preparação. E lembre-se que a gente sempre tem momentos em que a gente libera a nossa plataforma de forma gratuita para teste. E, claro, você não pode perder essa oportunidade. Então, não deixe de nos seguir. Até mais!